Amém. Amém. Eu quero falar com você. Quem está há pelo menos há um ano aqui com a gente, considerando o Dia dos Pais do ano passado, vai lembrar dessa palavra, que é o poder de ser pai. Fala assim, o poder de ser pai. Todo papai levanta a mão para o alto, assim, deixa no alto, assim, deixa no alto, assim. Você agora que não é papai, olha para esse papai que está do seu lado aí, principalmente Flavinha, você que é filha, fala, pai, olha para Flavinha, pai, há um poder sobre a sua vida, que ninguém tem maior do que o Senhor. Você é pai. Você é pai. Pode baixar as mãos. Isso é um poder, irmãos. Há um poder em ser pai. Como no Dia das Mães a gente prega para as mulheres, para as mães, o poder de ser mãe, eu peço licença às irmãs que hoje eu vou pregar para os papais. Amém? E como os papais no Dia das Mães ficam orando pelas mães, agora as mães vão ficar orando pelos papais. Aleluia. Queridos, o que é poder? Poder é autoridade. Fala, poder é autoridade. É autoridade. Tem autoridade quem tem poder para isso. E esse poder de ser pai foi dado por Deus sobre a nossa vida. Mas com a autoridade vem a responsabilidade. Fala assim, com a autoridade vem a responsabilidade. Ramon, como é que é o nome do tio do Homem-Aranha? Tio Ben, não é? Tio Ben falou assim, grandes poderes, grandes responsabilidades. E é uma verdade. Com grande, não é, varão? Com grande poder, grande responsabilidade. A autoridade traz responsabilidade. O que é poder? Poder é autoridade, com ela vem a responsabilidade. O poder é a capacidade, habilidade, competência, influência, força, energia. Tudo isso é poder. Então o poder de ser pai significa ter condições de ser pai, autoridade para ser pai, energia para ser pai, capacidade de ser pai, influência para ser pai, competência para ser pai. Tudo isso quem te deu foi Deus, meu amado, porque Ele é pai, amém? Então ser pai, para ser pai, querido, tem que ter autoridade. Para ser pai tem que ter autoridade. E a autoridade, ela não se impõe, ela se conquista. Porque toda autoridade que é imposta, ela só vai ter efeito quando o dono daquela autoridade imposta está presente. Quando ele vira as costas, a autoridade dele também vai embora junto com ele. Porque é uma imposição. Quando ela é conquistada, não importa se você está próximo ou não. Se você tem autoridade, ela vai ser respeitada na sua presença ou na sua ausência. Está comigo? Então, para ser pai tem que ter autoridade, tem que ter capacidade. Se tem que ter autoridade, a autoridade se conquista, a conquista aprende. Ninguém nasce capaz a tudo. Por exemplo, a gente é capaz de andar. O ser humano, ele é capaz de andar em 2 pés. Ele é bípede. Bípede. Ele pode andar de pé com 2 pés. Ele nasce andando já de pé com os 2 pés, sim ou não? Eu lembro que o João, ele nem engatinhou, ele se arrastava de marcha ré e depois dali ele já começou a andar. Cada criança se desenvolve de um jeito. O Pedro engateava igual uma flecha, soltava assim, igual aqueles carrinhos de fricção, se eu soltasse ele aqui, ele ia, tela na porta. Cada um de um jeito, mas ninguém nasce. Tem a capacidade de andar, mas não nasce sabendo andar. Tem a capacidade de falar, mas não nasce sabendo falar. Então capacidade a gente desenvolve, a gente aprende, amém ou não amém? Então ok. Um menino não pode ser pai, porque só os maduros podem ser pai. Maturidade é ter um comportamento que se adeque à sua idade. Ou seja, meninos de 12, 13 anos têm condições de se tornar pai, mas não têm autoridade para tal. Porque são meninos, ou seja, fisicamente, biologicamente, eles podem até já reproduzir, mas não está na idade madura para tal. Porque um pai não pode ser um adultescente, que é um homem grande com cabeça de criança, ou que é uma criança que é uma idade de adulto. Então o pai requer maturidade.
O que é ser pai? Irmãos, toda vez que eu falo o que é uma coisa, eu também estou dizendo o que ela não é. Eu falo, essa parede é cinza, ok? Quando eu afirmo que essa parede é cinza, eu estou também afirmando que ela não é branca. Quando eu digo que esse celular ele é retangular, eu estou dizendo que ele não é quadrado. Toda vez que eu afirmo que uma coisa é, eu também estou afirmando aquilo que ela não é. Isso parece muito óbvio para nós, sim ou não? Mas toda vez que eu digo que um homem precisa ser pai não é ser mãe. Por exemplo, a mãe, ela tem a responsabilidade de cuidar, de zelar, de pastorear, de alimentar. E o pai tem a responsabilidade de proteger, de dar segurança, de dar cobertura, de zelar, de dar o abrigo, de dar amparo. O pai é proteção. O pai é aquele que traz segurança. É por isso que uma casa onde não é governada por um governador que tem uma super mãe, que aí a gente chama de pai, que é aquela mãe que também assume as funções de pai, sempre vai haver uma carência de pai. E você pode ser um homem ou mulher hoje, ou ser um filho hoje, que não tem um pai presente, e nem sente falta desse pai, porque a sua mãe representa muito bem, e cuida muito bem, e nunca lhe deixou faltar nada, mas no emocional vai ficar faltando algo chamado autoridade de um pai. Porque ele fala assim, pai, protege. Eu lembro da Nanda quando ela fala sobre paternidade, ela me contava assim, eu sempre falo isso aqui, o meu falecido sogro morreu com Jesus, glória a Deus, batizado, está no céu, mas ele teve um período bem longo da vida dele, que ele não era servo do Senhor, e meu sogro ele bebia assim como meu pai, bebia muito, e muitas vezes chegava em casa bêbado. Aliás, só um parênteses, se eu abracei alguém e estou cheirando bêbado, não sou eu. Um bêbado me agarrou, me babou todo ali antes, na hora de eu entrar na igreja. Tentei limpar, mas ficou em aca. Então, irmãos, me perdoem se eu abracei e falei assim, pastor, não vou falar nada não, mas eu acho que, então, não fui eu. Tá bom? E meu sogro muitas vezes, assim como meu pai, chegava em casa bêbado. Mas a Nanda fala o seguinte, a Nanda tem muito medo de chuva e trovão. A menina ainda, ela ficava com muito medo quando começava a chover e o pai dela, o meu sogro, não estava em casa. E a mãe estava, a cunhada mais nova que ela estava, só faltava o meu sogro. E aí aquela chuva de trovões e relâmpagos, mas ela com medo. Mas quando meu sogro chegava em casa, bêbado ou não, às vezes meu sogro chegava bêbado, tomava banho, deitava e dormir. Ela fala que na hora, quando ele entrava dentro de casa, ela se sentia segura, porque pai traz proteção. Fala, pai traz proteção. Eu não sei você, mas na época que a gente era menino, a gente podia brigar na rua que não dava treta nenhuma. E a gente fala assim, eu vou lá chamar o meu pai. Por quê? Porque o meu pai me dá proteção. Não é isso? Isso é a figura do pai. Pai é abrigo, proteção. Pai é aquele que dá direção. Pai é aquele que dá destino. Se a mãe cuida, o pai envia. Então o envio é responsabilidade de um pai. Por exemplo, eu sou técnico mecânico, sou pastor, mas eu tenho uma profissão também que é técnico mecânico. Eu sou técnico mecânico porque o meu pai era mecânico industrial, e aí eu comecei minha carreira profissional na indústria trabalhando como mecânico por causa do meu pai, e o meu pai me direcionou por esse caminho. Meu pai não era técnico, eu sou técnico, ok, eu sou mais especializado que ele, mas é assim que acontece nas gerações, um pai sempre vai querer que o filho vá além. Então foi meu pai que me colocou nesse caminho. O Pedro não é técnico mecânico, mas o Pedro está usufruindo da profissão que ele quis trabalhar, e nós o abençoamos, o ajudamos para ser, e o direcionamos para tal, porque o pai dá destino, o pai dá direção, o pai dá suporte. Eu falei, Pedro, pode ir que eu estou contigo. Se der ruim, continuo contigo. A gente volta para o outro caminho. Mas a gente vê sempre dar direção. Pai dá proteção, pai dá destino, amém? Pai é aquele que dá sentido, direção à vida do filho. É ele quem envia. É o pai quem envia. Olha só, eu gosto muito de assistir Discovery. E aqueles canais lá dos animais lá, que passa lá aquelas séries dos animais lá na África. E você já sabe qual animal que eu gosto. Qual é o animal que eu gosto? Leão, eu gosto do leão. O Fernando gosta da girafa. Sabe por que o Fernando gosta da girafa? Porque a girafa é exibida, irmãos. Ela toda...
Mas não é exibida? Não, você não, a girafa. A girafa. A girafa. Você é uma pessoa humilde, né, amor? Mas eu gosto do leão. E numa alcateia de leões, o macho, nasce os filhotinhos, ok? E aí os outros leões solteiros querem invadir uma alcateia, matar o macho daquela alcateia para tomar posse daquelas leoas. E se isso acontecer, ele vai matar todos os leãozinhos macho, para que não haja nenhum outro macho crescendo lá para dar trabalho para ele. Mas quando aquele pai daqueles leõezinhos consegue proteger os leõezinhos e aquela alcateia vai crescendo, chega um determinado momento e aqueles leões já estão ficando bem fortes, as fêmeas, os pais deixam na alcateia, mas os machos, os pais expulsam da alcateia. E parece que é meio malvado isso da parte do leão, mas não, na verdade, se aquele leão macho, que é filho, não for expulso da alcateia, ele nunca é de leão, que é assumir a sua própria alcateia, conquistar a sua própria alcateia e ter a sua própria linhagem crescendo. Então, o expulsar de um leão, que um pai leão faz no filhote leão da alcateia, é justamente cumprir um propósito, dar destino. Então o leão macho expulsa o seu filhote macho para que ele saia, e dali então o leão encontre o seu caminho, porque a autoridade de um pai é dar destino, é dar direcionamento. Isso é o poder, e com grandes poderes vem grande responsabilidade. Então é a nossa responsabilidade dar destino. O pai também é aquele que impõe os limites, para os filhos. Tá? A força do pai se faz necessária aqui. Se a autoridade também é ter força, a força se faz necessária aqui. É ele que define os limites para os filhos. É ele quem coloca os filhos debaixo da autoridade da mãe. Como assim? Quem manda na minha casa é a Nanda, porque o pai organizou para que fosse assim. Oh, glória! E os nossos filhos a obedecem segundo os limites que eu estabeleço. E o limite é: obedeçam e honrem a sua mãe, e se vocês a desobedecerem, nós conversaremos mais tarde. Porque assim meu pai fazia comigo, e assim eu ensino os meus filhos. Então os meus filhos honram e obedecem a mãe deles, porque eu, como pai, estabeleci os limites do cuidado e da honra. Então o pai é quem coloca os limites. É muito claro lá em casa, por exemplo, para o Pedro e para o João, que eu e Nanda os amamos ao ponto de, necessário for, dar a nossa vida por eles, mas que eu amo mais ela do que eles. E o contrário também é verdadeiro. Por quê? Porque quando nós os enviarmos para o seu destino, vai sobrar eu e ela, querido. Então é o pai quem organiza esses limites, é o pai que coloca esses limites. Obedeça a sua mãe. E a gente, como pastor, vê um monte de coisa andando errada quando um pai queixa-se com um filho ou com a filha acerca da sua mãe, e vice-versa. E tu vê uma mãe jogando um filho contra o pai, ou uma mãe jogando uma filha contra o pai, como que na verdade não é para acontecer assim. O pai vai colocar a mãe, o pai vai colocar os filhos debaixo da autoridade da mãe, porque quem cuida, pastoreia, alimenta, organiza é a mãe. E o pai põe limites. Está me entendendo? Isso é poder de ser pai. E com esse poder vem essa responsabilidade. O que o mundo quer ensinar para os filhos? Que os filhos, quando assumir sua própria idade, ainda que trabalhe, esteja trabalhando e comece a se tornar independente financeiro, começa a ter maturidade financeira, que não precisa mais obedecer pai. Está errado. Enquanto morar debaixo da casa do pai, tem que seguir as regras da casa do pai. O contrário disso vai seguir a tua vida, e viva segundo as tuas regras. Debaixo do teto do pai, segue as regras do pai, porque o pai estabelece limites. E deixa eu contar uma coisa para você: eu não tenho nenhum problema disso lá em casa. Meus filhos não são frustrados por causa disso, pelo contrário, são felizes para chuchu. Fala amém, João, para ajudar o pai. Fala amém, Pedro, para ajudar o pai. Você é feliz, né, Pedro? Fala aqui. Porque o pai dá limites, estabelece limites. Eu não sei na sua casa, mas eu nunca precisei bater nos meus filhos. A Fernanda, ela arrebenta os meninos, se deixar, quebra mesmo, porque eles dão um trabalho. Mas eu não preciso, se eu olhar, já está resolvido. Porque pai é a autoridade que dá limite. Você está entendendo isso?
E quem caminha com a gente há muito tempo aqui, está filmando e vai para a internet depois. Não precisa ficar preocupado. Eu nunca encostei a mão nos meus filhos, nunca precisei disso. Eu os amo com toda a minha vida, mas a gente coloca os limites. E o limite é baseado no amor. Ao ponto que quando eles entendem que erraram, eles vêm, pai, perdão, desculpa, vacilei. E a gente segue o nosso caminhar. Então o pai coloca a regra. O pai falando assim, o pai coloca limite. Papai, deixa eu falar uma coisa com você. Colocar limite nos seus filhos é sua responsabilidade. É sua responsabilidade falar assim, obedeça a sua mãe. E aí se a mãe deles está fazendo algo que você não concorda, não trata isso na frente deles. Depois tu vai lá e alinha um acordo com ela. Eu acho que não precisa ser assim, pode ser assado. Eu não concordo, eu concordo. Organizou, alinhou. É isso que eles vão obedecer e ponto. Está entendendo? Porque eu tenho uma responsabilidade de ser pai. Assim eu faço com vocês na igreja. Eu tenho uma responsabilidade de ser pai espiritual de vocês. E eu não posso mandar em vocês, mas eu mostro o caminho, coloco os limites à luz da palavra. Então, o poder de ser pai está em enviar a próxima geração em maturidade para cumprir o seu propósito. Então, se a geração que nós estamos vivendo... Cadê minha toalha? Ah, tá aí? Obrigado, irmã. Ah, tá aí mesmo, guardou dentro da bolsa. Ah, não. Minha blusa aqui com fedor de bêbado, a toalha não. Então, se a nossa geração está do jeito que está, perdida, confusa, com sua masculinidade, com seu posicionamento de gênero, é responsabilidade da paternidade. É uma paternidade ausente que provoca isso. E não é a Bíblia que está ensinando isso. Também a psicologia prova isso. Nós vamos ter uma conferência de paternidade aqui na igreja esse ano, você vai entender como é que é poderoso isso. Então olha só, o poder de ser pai está em enviar a próxima geração em maturidade para cumprir o seu propósito. Então é o pai que vai zelar para que o filho cumpra o propósito, cumpra o chamado. Amém ou não amém? Uma paternidade mal resolvida gera filhos mal resolvidos, gera uma geração infantilizada. Uma geração que não tem autoridade de figura de pai é uma geração infantilizada. A gente vive uma geração que a criança chega numa lanchonete, chega no restaurante e faz pirraça que não quer comer aquela comida, que não quer sentar naquele lugar. E papai e mamãe perguntam assim, aonde que o reizinho quer sentar? O reizinho vai sentar onde eu mandar ele sentar, acabou o assunto, irmão. É, mas ele não quer. Ei, minha mãe falava assim, tu não tem querer. O teu querer é o meu querer. E meu pai falava assim, acabou, irmão. Então a gente que tem que definir o que eles vão fazer, o que eles vão comer, porque senão vira uma geração infantilizada. A paternidade mal resolvida se dá devido ao padrão errado de paternidade. Como assim, pastor, padrão errado? Muitos de nós, pais desta geração, tivemos difícil. Pais idólatras, pais alcoólatras, abusadores, pais que não protegiam, ou pais que protegiam demais, pais que não enviaram, pais ríspidos, pais violentos. A gente vem de uma geração, meu pai não era violento, mas ele é muito ríspido. O meu pai, ele não abraçava. Meu pai não dizia eu te amo. Os meus filhos sabem que eles são amados, eu falo tanto tempo para eles. Mas meu pai nunca disse eu te amo. Sabe uma vez que eu percebi o quanto que meu pai me amava? Eu estava na minha formatura da faculdade de teologia. Eu estava lá na frente falando, com o microfone na mão, com aquela roupa bonita, preta. Como é que chama aquele negócio que eu esqueci o nome que bota na cabeça? Eu chamo de chapéu. Cap. E aí, e meu pai sentado nas primeiras fileiras, e eu olhei para o olho dele e a lágrima escorria. Eu falei, cara, meu pai me ama, ele está felizaço que eu estou me formando na faculdade de teologia. Mas ele não falou, eu te amo. Mas eu sabia que ele me amava. Então, muitos dos pais foram assim, violentos. Aí, por causa disso, a gente trabalha para facilitar a vida dos nossos filhos. A gente fala assim, com meus filhos vai ser diferente. Eu serei o melhor pai do mundo. Está errado, irmãos? Não. Quem aqui quer ser o melhor pai do mundo? Eu quero ser para os meus filhos o melhor pai do mundo. Não há nada de errado nisso. Mas a atitude que eu tomo por causa disso acaba me complicando. Como assim, pastor?
essa postura nos tem levado a exatamente fazer o contrário, ou seja, por causa do erro cometido conosco, cometemos outro erro com os filhos, a fim de ajudá-los. Então assim, se meu pai me batia muito, eu passo a mão na cabeça do meu filho, continua errado. Se meu pai não podia me dar nenhum recurso, nenhum brinquedo, o meu pai, querido, ele comprava 100 folhas de papel ofício na época, que hoje é o A4, e aí tinha que dividir para levar para a escola, no começo do ano, era 50 para mim e 50 para meu irmão. 4 carbags para cada aluno, era 2 para mim e 2 para meu irmão. Comprava uma borracha, partia no meio. E não era porque ele não tinha, muitas vezes ele tinha, mas ele era muquirana. E aí, eu posso, por causa disso, de poder fazer diferente, encher os meus filhos de brinquedos, de coisas que eles não precisam, que também está errado. Aí a gente protege demais, a gente não envia, e eles, por não enviar, eles se tornam os adolescentes que eu falei. A gente não coloca os limites, a gente não impõe as regras. Por quê? Porque eu tive uma infância muito dura. Eu quero facilitar demais a vida do meu filho, mas a infância muito dura que eu tive não me fez morrer, pelo contrário, me fez amadurecer, amado. Lógico que não precisa ser da forma que foi, mas a gente muitas vezes tenta passar a mão demais, acaba atrapalhando a próxima geração. E eu tenho uma responsabilidade de pai, de não deixar que isso aconteça com os meus filhos, e você com os seus filhos, e nós com a nossa geração. É por isso que o poder de ser pai traz essa responsabilidade, está me entendendo? Poxa, pastor, pregação das mães é bonita, tu faz carinho, tu elogia as mães, nos pais você só arrocha. Porque pai é assim, irmãos, o negócio é bruto, porque a gente é homem. Não que a gente não gosta de abraço, a gente não chora, mas é diferente. Olha só, escuta o que eu vou dizer. O pastor Alcione Emerick, ensinando sobre isso, ele fala assim, ó: filhos superprotegidos se tornarão adultos com dificuldade crônica de tomarem decisões. A explicação é simples. Os superprotetores sempre decidirão por eles, e agora que eles são adultos, não desenvolveram a capacidade de tomar decisão. A gente vai resolvendo, e eles crescem, a gente vai tomando decisão por eles. Na hora que a gente tem que tomar decisão, eles não sabem, aí ficam ansiosos, ficam inseguros, se sentem incapazes. Por quê? Porque a gente protegeu demais. Estamos tentando fazer, e aí agora eu vou entrar num negócio que eu arrumei maior treta na escola de líderes. Estamos tentando fazer o contrário do errado, e o contrário do errado não é o certo. Você entende isso ou não? Não entende? O contrário do errado não é o certo. Como assim? Quem ensina isso é o pastor Juscelio, lá do Mevan. Ele fala assim, ó: nós estamos tentando fazer o contrário do errado. O contrário do errado nem sempre será o certo. Por quê? Porque o ponto de referência que eu estou usando para fazer o meu certo é o errado. Eu vim de uma situação que eu fui criado de maneira que eu julgo errado, Marco. E eu pego essa referência errada e tento errado. Aquilo que eu faço, tentando fazer o certo, pegando, Vinícius, a referência do errado, eu continuo errando. Então não tem que pegar a referência do errado para fazer o certo. Para fazer o certo, eu tenho que voltar para a matriz. E a matriz de paternidade é Deus, porque Ele é Pai. Aleluia. Qual foi o exemplo que eu dei lá que eu não lembro? Da Xerox. Pega um exemplo. Pega uma carta. Tem uma carta lá do pastor. O pastor vai mandar para os pastores dessa comunidade. Vamos tirar uma Xerox das cartas. Na máquina de Xerox da igreja, a gente vai botar lá o original. Quando sair a cópia, vai sair uma cópia de um original, da matriz, ok? Só que quando eu olho a cópia sempre sai com algumas falhas, uns pontinhos, uns borrãozinhos. É assim ou não é? A próxima cópia que eu fizer, eu tenho que continuar fazendo do original. Porque se eu pegar a cópia para fazer outra cópia, eu estou partindo do errado para fazer o certo. Continua errado. Eu tenho que voltar para a matriz. A matriz de paternidade, Dantas, é Deus. Agora vocês entenderam que o contrário do errado nunca é o certo. Entenderam ou não, gente? Não, acho que vocês não entenderam. É só para eu andar com o assunto aqui, só pode. Frutuoso, tu entendeu?
Agora você entendeu, Tamires? Põe a mão na cabeça dessa menina aí. O contrário do errado nem sempre é o certo, porque se meu pai me batia demais, e eu agora por causa disso não vou bater no meu filho, mas também não educo, eu estou errando. Eu disse que nunca bati nos meus filhos, graças a Deus, mas eu os educo, eu coloco limites, e eles sabem que se pisar fora da faixa tem consequência. Está combinado, é assim que funciona. Então, eu não bato, mas eu educo. Agora, se eu não bato e deixo eles fazerem o que eles quiserem, e eu não vou reprimir, não vou bater, não vou colocar limite, eu continuo fazendo errado, porque eu penso que estou fazendo certo partindo da referência errada. Está comigo? Amém ou não amém? Isso é poder e autoridade de pai. Isso é responsabilidade de pai. Então, a matriz original de paternidade é o próprio Deus. Agora a palavra do Senhor. Agora nós vamos abrir a Bíblia. Abre a Bíblia aí. Falei, pastor, nem abriu a Bíblia ainda, mas já estou na metade da pregação. Efésios. Obrigado, filho. Capítulo 3, versículos 14 e 15. O nosso Deus é Pai. Fala, Deus é Pai. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, diante disso, nós temos uma afirmação bíblica, que Deus é Pai, e que Ele tem filhos, e que sua família está tanto no céu como na terra. Então fala assim, Deus é Pai, Ele tem filhos. Ele tem filhos. Pastor, Deus tem filhos? Sim, filhos. O primeiro deles, primogênito, é Jesus. Mas nós também somos filhos de Deus. Você está entendendo isso? Então Deus é meu Pai. Foi Jesus quem destacou a natureza paterna de Deus. Ele falou assim, ó: antes de Jesus, as pessoas viam Deus como um Deus poderoso, que liberta, Deus de guerra, de cura, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que está sentado lá no trono, governando lá de cima, punindo os fora da lei. Antes de Jesus era assim que o povo via Deus. Um Deus bravo, um Deus que está lá do alto, que está julgando a causa do povo, que tem os 10 mandamentos, se pisar fora da faixa vai ser fulminado. Que Deus maldoso. Esse era o Deus que o povo conhecia. Com Jesus, Jesus fala assim, ó. Jesus vem e diz, quando você for orar fala de se relacionar, faça assim, chame Ele de Pai. Fala, Pai. Quando que Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai? Mateus capítulo 6, verso 9, fala assim, antes disso Jesus fala assim, quando você for orar, vai orar assim, Pai Nosso. Jesus transforma a figura do Deus, que todo mundo ficou com medo de subir no monte, quando eles bravejavam e trovoavam lá de cima, entregando as tábuas da lei para Moisés, e o povo ficou com medo de subir. Jesus pega esse Deus e fala assim, esse Deus é Pai, e não só meu Pai, Ele é nosso Pai, é o Pai Nosso. Como é que você chama a pessoa que está do seu lado? Não é amor não, Núbia. Vamos considerar que o Davi, seu marido, você chama de amor, de vida, é o teu irmão em Cristo, você chama de irmão. Se o Pai é nosso, nós somos, é por isso que somos irmãos, porque o Pai é nosso. Então, chamar o irmão de irmão na igreja não é um jargão, é o que ele é o que ela é. Se ele é filho de Deus, se ela é filha de Deus, ele é meu irmão, ele é minha irmã, porque o Pai é nosso. João 10:30, Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. João 14:2, Jesus falou, na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus nos ensina que Deus é Pai. E se Deus é Pai, Pai tem autoridade para proteger, para enviar e para colocar limites. João 14:6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falando que Deus é Pai.
Em Romanos 8:7, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, que em Jesus fomos feitos filhos de Deus. Olha o que diz Romanos 8, do 14 ao 17, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Deus é seu pai. Fala assim, ei, para a pessoa do seu lado, ei, Deus é seu pai? Não, não é para afirmar não, é para perguntar, Deus é seu pai? Por quê, pastor? Porque segundo o texto que nós lemos, a restrição a condição se eu sou guiado pelo Espírito, eu sou filho. Então, se eu venho à igreja, mas não sou guiado pelo Espírito, eu não pelo Espírito, eu não pelo Por quê? Porque filho obedece o pai, é guiado pelo Espírito, ele honra o pai. Quem não é guiado pelo Espírito, não é filho. Se não é filho, Irmãos, no reino do céu só tem duas classes de pessoas, os filhos e os rebeldes. Você escolhe qual é o teu lado. Versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Fomos adotados pelo Senhor. Verso 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Jesus é herdeiro de Deus, sim ou não? O que é um herdeiro? É aquele que recebe a herança de um pai que já partiu. Jesus é herdeiro de Deus, e o texto fala que nós somos também com Ele herdeiros, co-herdeiros. Então nós também recebemos de Deus o que Jesus está recebendo. Só que Jesus é o primogênito. O primogênito na lei judaica recebe porção dobrada da herança. Você precisa entender isso. Nunca seremos iguais a Jesus, ainda que somos co-herdeiros com Jesus, porque o herdeiro primogênito recebe porção dobrada da herança. E nós somos não os primeiros, o primogênito é Jesus. Nós somos adotados como filho. Se formos adotados, temos direito de herdeiros, não primogênito, mas herdeiros. Você está me entendendo? Queridos, Deus é a matriz da paternidade. Assim, Deus é a matriz da paternidade. Ele é a referência. É dele que nós temos que partir com cuidado com nossos filhos. É a partir de Deus. Como é que Deus fez? Ele criou o homem, Adão e Eva. Com as mãos fez o boneco de barro. Deu vida soprando nas narinas daquele boneco. Ele deu propósito àquele boneco, deu destino. Ele falou assim, crescei, multiplicai, povoai a terra, dê nomes aos animais, as plantas, domine sobre toda a criação. Esse era o propósito de ter criado Adão e Eva, domine sobre tudo, destino, propósito. Ele colocou os limites, como assim? Ele disse, pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele pôs limite. Por que Deus permitiu que Adão comesse? Adão comeu, Eva comeu por desobediência. Ele colocou lá para falar, o limite é até aqui, come de tudo, menos isso. Impôs limite. Toda vez que eu quebro uma regra, tem uma consequência. Foi isso que aconteceu conosco. Ele deu proteção, como assim? Quando o rei Herodes mandou matar os meninos, ele mandou José fugir para o Egito. Lembra disso? Foge com o menino para o Egito, se esconde lá. Ele protege, porque pai protege. Pai protege. Ele deu Jesus para morrer na cruz, cumprir propósito. Conclusão. Tem a ver com destino. Pai dá destino, ele envia. Pai, o poder que você tem de ser pai te dá uma autoridade, mas junto dela a responsabilidade de prover um envio do destino dessa pessoa que você chama de filho. Tem um filho no seu colo, uma filha do seu lado, e você tem a responsabilidade enquanto pai de enviá-los a cumprir esse propósito. É essa responsabilidade, esse é o poder de ser pai. Então, se eu não tenho sido um bom pai, é porque a minha referência está errada, porque o contrário do errado não é o certo. O certo é quando eu busco a origem, a matriz, para fazer o certo. E a matriz de paternidade é Deus. Deus é pai. Ele me adotou e ele quer adotar você. Quando ele se torna seu pai, você passa a ter a referência correta de pai. E por causa dessa referência correta, tu muda o destino do seu filho.
Então, pais que se submetem à adoção de Deus são pais que mudam a próxima geração. Você não entendeu? A geração como a nossa pode estar toda perturbada, toda torta, toda complicada em seus entendimentos. Se os pais terem a adoção de Deus e se tornarem seus filhos, esses pais, porque agora tem uma nova referência de paternidade, vão mudar o destino da próxima geração. Então a próxima geração está nas mãos dos pais. Mamãe, não está na sua mão. Seu papel é outro, tu já viu isso lá em maio. Está nas mãos dos pais. Porque pai dá destino. Pai faz cumprir propósito. Pai envia. Eu queria convidar todos os pais a orar com vocês. Queria orar com todos os papais. Podem vir aqui no altar, por favor.